Fala pessoal, sejam bem-vindos à Ion School. Essa é a nossa quarta aula de Introdução à Bíblia no nosso módulo de Bibliologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode causar um pouquinho de distúrbio na sua cachola, porque nós vamos falar a respeito da inspiração da Bíblia. Nas aulas anteriores nós falamos sobre como a Bíblia é um livro especial. Já entendemos que não é um livro que caiu do céu, escrito e completo. Também entendemos que a Bíblia é um livro só, com uma história, dividida em 66 livros, mas ela contém uma narrativa completa a respeito daquilo que Deus está escrevendo e declarando a respeito de si mesmo e do seu desejo para a humanidade pela criação. Mas a característica mais importante a respeito da Bíblia não é a sua estrutura, mas o fato de ela carregar uma autoridade divina em seus escritos. E isso é o que nós chamamos de inspiração divina. Dizer que a Bíblia é inspirada significa que o próprio Deus desejou que ela fosse escrita e o que está escrito é exatamente o que Deus desejou que fosse escrito. E isso também significa que a Bíblia é completa, inerrante e infalível. Nenhuma de suas promessas voltarão vazias. Nenhuma de suas promessas ou profecias deixarão de ser cumpridas, como muitas delas já foram cumpridas perfeitamente no passado. Mas em dias como esses que nós estamos vivendo, muitas pessoas se levantam com autoridade e ousadia dizendo: a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando eles declaram a respeito da própria Bíblia, eles se confundem, não aceitando a totalidade da inspiração, apenas apontando alguns trechos da Bíblia como sendo inspirados e outros não. E isso significa que eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles podem até acreditar que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não que em sua completude é a palavra de Deus. E por isso nós devemos tomar cuidado com aqueles que nós ouvimos e damos atenção, para que nós também não venhamos nos confundir com os seus valores, que afirmam que algumas partes da Bíblia têm valor e outras não, como aqueles que dizem que o Antigo Testamento não tem valor algum para a igreja do Novo Testamento. Como se o judeu convertido no primeiro século devesse também olhar para toda a sua história de promessas, de profecias e profetas declarando a respeito do Messias, mas agora que o Messias veio, ei, cancela tudo aí porque vocês não sabem do que vocês estão falando. Nós é que sabemos. Jesus está revelado e tudo aquilo que aconteceu de Gênesis a Malaquias ficou para trás. A partir de agora é um novo mundo, uma nova ordem, um novo governo. Não, não é bem assim. Aqueles que se convertiam pelo testemunho dos apóstolos, pelos testemunhos de Jesus Cristo e dos seus discípulos, eles eram levados a compreender o porquê o Antigo Testamento havia sido escrito e como as palavras de cada profeta haviam sido dadas pelo próprio Deus. E por isso o seu valor para o Novo Testamento. E é assim também que nós vemos os próprios apóstolos apontando para o Novo Testamento e ensinando a partir daquilo que eles ouviram e entenderam do Antigo Testamento. Nenhum apóstolo negligenciou o valor da inspiração divina das Escrituras. Como nós podemos ver, o próprio Paulo, em 2 Timóteo, fala a respeito do valor das Escrituras sendo inspiradas. Se elas foram inspiradas pelo próprio Deus, quem somos nós para que as ignoremos, ou enterremos, ou cancelemos? Não! Nós sabemos mais do que Deus. Pô, que valor é esse? Nós já vimos um pouquinho de como os escribas até trocavam a tinta, trocavam a roupa, se lavavam para escrever o nome de Deus. E agora nós olhamos para a totalidade das escrituras do Antigo Testamento e nós vamos falar: não, esse pedacinho é bom, esse pedacinho é ruim. Assim como alguns fazem com até o Novo Testamento. Não, nós devemos olhar para toda a Bíblia como sendo um só livro, e todo o seu valor vem do fato de ela ser inspirada pelo Deus Todo-Poderoso. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. E por isso ela é completa, por isso ela é inerrante, por isso ela é infalível. Mas quando nós falamos sobre a inspiração divina, a inspiração da Bíblia, nós não estamos falando sobre uma inspiração poética. Não é como os músicos que falam a respeito de suas canções e eles
acabam demonstrando que a sua inspiração veio de outra canção, ou veio de uma paisagem, ou veio até mesmo de um amor platônico, ou de uma musa na qual ele se inspirou para escrever a sua canção. Não, a inspiração aqui está falando a respeito do sopro de Deus sobre o autor bíblico que escreveu algum manuscrito ou algum livro das Escrituras. Então a inspiração bíblica não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. E isso que faz da Bíblia um livro singular. Ela ter sido literalmente soprado por Deus. Imagina, alguns pensam até que um autor se inspirou em outro autor para escrever os seus escritos, como se um profeta estivesse olhando o que faltou na profecia anterior e ele agora está inventando uma nova profecia que talvez faça sentido na profecia anterior. Isso seria uma inspiração comum, mas não é esse tipo de inspiração que nós estamos falando. Eles não foram inspirados em Deus, mas eles foram inspirados por Deus. E como diz em 2 Timóteo 3,16, o versículo que você agora já deveria ter decorado, toda a escritura é divinamente inspirada. Esse divinamente inspirada ou inspirada por Deus, a palavra aí é theopneustos, que só foi usada uma vez no hebraico, soprada por Deus, no Antigo Testamento, e agora no grego, aqui em Timóteo 3,16. Ela fala a respeito da transmissão de uma mensagem da parte de Deus para o homem, para trazer entendimento a respeito de sua revelação. E ela serve para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que todo homem temente a Deus chegue à maturidade do amor, chegue à maturidade do conhecimento pleno de Deus. A passagem que nós vemos que essa palavra theopneustos aparece no Antigo Testamento é um versículo em Jó 32, versículo 8, que diz assim: na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso é o que faz ele entendido. Essa palavra inspiração do Todo-Poderoso é a mesma palavra theopneustos usada por Timóteo na expressão soprado por Deus, ou divinamente inspirado. Essa palavra aí, theopneustos, vamos dividir ela em dois no grego: theos, Deus, e pneuma, de espírito, ou sopro. É a mesma palavra de espírito de Deus ou espírito humano, pneuma, e ela significa sopro também. Eu gosto de pensar mais ou menos assim: ela foi soprada por Deus e inspirada pelo homem. Significa que o fôlego de Deus, ou o Espírito de Deus, é quem guiou as decisões, é quem guiou as palavras, é quem guiou as escrituras para serem produzidas da maneira que elas foram. Então não foi somente algumas das palavras que caíram dentro da vontade de Deus para que elas fossem escritas, mas foram todas as palavras permitidas, todas as palavras autorizadas e, na verdade, todas as palavras carregando a autoridade divina que Deus concedeu. Quando eu falo disso, eu penso em Paulo, em 1 Coríntios 2,13, quando ele fala que ele não está ensinando com sabedoria humana, mas ele está ensinando com palavras que foram ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais a coisas espirituais. Então ele usa daquilo que é ensinado pelo Espírito para que ele possa ensinar o povo a amadurecer e tornar-se entendido, assim como o texto de Jó aponta também. Obviamente, então, qualquer palavra ensinada pelo Espírito Santo é inspirado, porque o próprio Espírito Santo é quem está ensinando. Não significa que as nossas palavras ou o ensino de algum pastor ou mestre nos nossos dias carregue a mesma autoridade de um apóstolo ou de um profeta do Antigo Testamento, por exemplo. Mas guarde bem essa palavrinha, theopneustos. Significa que a Bíblia foi soprada por Deus, divinamente inspirada. Ou como o texto que nós também já vimos de 2 Pedro 1,21, que diz que a profecia não foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tanto as profecias de Isaías, Malaquias ou Jeremias foram da mesma forma escritas
a partir da vontade de Deus, da mesma forma que elas foram escritas quando o apóstolo Paulo ou o escritor de Hebreus estavam escrevendo, ou João, a profecia de Apocalipse, porque era o mesmo autor que estava escrevendo através de homens diferentes. Inspiração, então, é a maneira pela qual Deus falou através dos homens e os seus santos profetas. Então, inspiração é a maneira pela qual Deus falou a todos os homens por meio de seus santos profetas, os seus amigos. Mas quando nós estamos falando a respeito da inspiração dos escritos e profecias dos autores bíblicos, como Paulo ou Isaías, é importante nós entendermos que seus escritos eram inspirados e não os autores. Quer dizer que as atitudes externas desses autores, enquanto eles estavam vivendo a sua vida comum, não eram inspiradas por Deus, como se cada palavra ou atitude, ou repreensão, ou comida, bebida, sentar-se ou dormir, fosse carregada de autoridade divina. Mas somente os escritos inspirados pelo Espírito Santo é que carregavam a autoridade especial. Como nós sabemos, até mesmo Paulo escreveu outras cartas a outras igrejas que nós não carregamos conosco, ou que não foram encontradas. E não foram encontradas pela vontade de Deus, porque se elas houvessem sido inspiradas, ou se elas carregassem a autoridade, e se fosse da vontade de Deus que nós hoje tivéssemos essas cartas, obviamente Deus seria capaz de guardar esses manuscritos, de guardar as cópias dessas cartas, para que elas chegassem até nós também. Então, se elas não chegaram, é porque elas também não haviam sido inspiradas. E não só Paulo, outros autores do Antigo Testamento e também da época do primeiro e segundo século escreveram os seus livros, as suas cartas, e essas cartas não passaram pelo crivo canônico, pelo crivo da inspiração, para que elas fossem usadas como escrituras carregadas de autoridade divina. Então nós podemos falar da seguinte forma: homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são fontes de autoridade para a fé e a prática cristã. Mas esses homens, quando escreveram seus escritos, eles não estavam em transe, fora de si, sendo tomados pelo Espírito Santo ou agarrados por um anjo à força para escrever os seus pergaminhos ou os seus papiros. Eles, na verdade, estavam desejosos, movidos por uma necessidade qualquer, movidos por um desejo, e eles sentaram, pegaram sua pena, escreveram palavras decididas por si, que seguiam a sua personalidade, que seguiam a sua forma de linguagem cultural e nacional e regional. E essas palavras que estavam sendo escritas, elas estavam sendo escritas exatamente da maneira que Deus desejava que elas fossem escritas. Então Deus não estava obrigando esses autores a escrever, mas Deus estava usando esses autores e os seus produtos como revelação especial para os homens. Os profetas ou os apóstolos, eles não estavam psicografando, eles não estavam lá fechando seus olhos. De repente eles acordaram, né? Onde eu tô? Quem sou eu? O que aconteceu? O que é isso? Eu escrevi isso? Fui eu? Não sei o que está acontecendo. Né? Não foi nada disso. Paulo, por exemplo, quando estava escrevendo suas cartas às igrejas, ele estava sendo movido por um coração pastoral, escrevendo para igrejas problemáticas, igrejas com necessidades pastorais. E ele escrevendo a elas, ele estava citando cada um dos problemas que essas igrejas estavam enfrentando. E suas palavras de repreensão, e suas palavras de encorajamento, e suas palavras de saudação até, elas estavam sendo escritas com a autorização divina para que elas fossem escritas. Todas as suas palavras foram escritas por causa da vontade de Deus, por causa divina. E aí então, dentro da inspiração, nós vamos ver 3 elementos especiais. O primeiro elemento sendo a causalidade divina. Quem iniciou o processo? Por que houve a inspiração? Por que nós temos escrituras santas, sagradas? Por que a Bíblia existe? Porque Deus
desejou se revelar, porque Deus desejou inspirar os autores, porque Deus desejou manifestar a sua vontade e sua palavra. Ele é o causador das Escrituras. Ele é o autor primário das Escrituras. Dele vem a fonte de inspiração. Dele vem o poder e a autoridade sobre o produto final desses autores. Então ele é o primeiro elemento da inspiração, causalidade divina. O segundo elemento que nós vamos ver se chama mediação profética. Então Deus desejou falar aos homens por meio de uma revelação especial e ele usou o homem para isso. Este homem é um instrumento da sua revelação. Ele é o meio pelo qual a palavra de Deus chegou a todos os homens. Ele poderia ter feito de outra maneira? Claro que poderia. Ele poderia ter enviado anjos? Claro que poderia. Ele poderia diariamente enviar os seus anjos a cada um de nós para nos dar a sua palavra ao invés de termos um livro? Claro que poderia. Ele poderia ter mandado um pendrive para cada um de nós ou enviado um vídeo pelo YouTube. Óbvio, ele é Deus, ele faria a maneira que ele desejasse. Mas ele desejou usar homens comuns, autores inspirados pelo seu Espírito para trazer a sua palavra revelada a nós. Então, nesse processo de causalidade divina, por meio da mediação profética, nós temos o resultado final, que é a autoridade escrita, significando que toda a Escritura carrega a autoridade divina. Todos os autógrafos, todos os escritos diretos dos autores carregam essa autoridade. Então, falando mais uma vez, causalidade divina significa que Deus é o autor primordial de todas as Escrituras. Então este é o primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica. O fato de que Deus é a fonte principal e causa primária da verdade bíblica. Como nós já vimos então, o homem não começou a escrever, de repente ele viu que ele havia produzido uma profecia. Não, Deus desejou que o homem escrevesse algo. Deus desejou que os seus profetas entregassem a sua mensagem. E é assim que essa mensagem foi entregue aos homens, para que esses homens comuns produzissem o valor da escrita com a autoridade divina. Falando de outra maneira, o elemento divino causou que o elemento humano produzisse a autoridade de escrita. Deus falou ao profeta, o profeta ouviu a Deus, escreveu, profetizou, e outros homens ouviram destes profetas o que Deus havia falado. Eu acho isso incrível. Depois, a mediação profética é simplesmente que Deus usou homens para trazer a sua mensagem. E nesse processo, Deus não negligenciou ou não ignorou ou violentou as personalidades de cada profeta. Mas ele usou a personalidade de cada um desses autores para produzir o que ele desejava produzir. Quando nós vemos Isaías, Isaías não escreveu como Moisés escreveu. Assim como Davi não escreveu como Paulo escreveu. João não escreveu como Lucas escreveu. Mas cada um deles escreveu o que Deus desejou que eles escrevessem. A partir da sua personalidade, usando as suas próprias linguagens. Eles escreveram segundo a intenção total de seu coração, segundo a consciência que os movia, no exercício normal da sua tarefa. O que eles estavam fazendo, com seus estilos literários e seus vocabulários individuais, diferentes um dos outros, cada um com o seu. Ele não padronizou tudo simplesmente porque ele estava causando a profecia, mas ele estava desejando falar aos homens, usando a linguagem dos homens para que os homens entendessem a sua mensagem. E o produto final sendo as Sagradas Escrituras, carregadas de autoridade divina, é o que nós chamamos de autoridade escrita. E este livro, a Bíblia, o produto da inspiração divina por mediação profética, é a última autoridade concernente a assuntos doutrinários e éticos dentro do cristianismo.
Nós não discutimos uns com os outros sem que antes nós tenhamos um padrão a ser seguido, sem que antes nós tenhamos uma base a ser seguida. E essa base doutrinária é a Bíblia. Não os livros escritos por qualquer um, mas aqueles somente que carregam essa autoridade de ter sido inspirado por Deus. Então agora, quando você tiver uma treta teológica ou uma controvérsia teológica, talvez alguém no Instagram, no Twitter ou no Facebook ou em alguma mídia social, de repente soltar uma baboseira a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do cristianismo, do reino, da graça, da salvação, você não vai falar com ele a partir da sua opinião pessoal, mas você vai usar aquilo que é base, aquilo que é régua de medir, aquilo que é prumo para tudo aquilo que nós cremos e declaramos como cristãos. E é isso que fará deles certo ou errado. Isso que fará deles profetas ou hereges. O fato deles estarem alinhados ou não com o que a Bíblia diz, não com o que os homens ou a sua própria opinião declaram. Porque pode ser que até mesmo por mais maduro ou inteligente que você seja, você mesmo não esteja alinhado com as Escrituras. Então, se nós não compreendermos as Escrituras, nós também podemos declarar que alguém é herege, mesmo nós mesmos sendo hereges. Declarar que alguém é profeta sem nós mesmos entendermos o que significa alguém sermos profetas. Então, as nossas opiniões também precisam ser submetidas debaixo da autoridade escrita da Bíblia. Sendo assim, a nossa definição a respeito da inspiração precisa carregar estes três fatores. Deus como causador original, por meio dos santos profetas, que são a mediação profética, os homens que serviram como instrumentos na mão de Deus. Ele nos revelou o seu produto final, que são as Sagradas Escrituras. Agora, outra coisa que nós precisamos prestar um pouquinho de atenção quando nós estamos falando sobre inspiração é que existem três expressões muito parecidas, mas que elas precisam ser distintas uma da outra em nosso pensamento e nosso entendimento. Revelação, inspiração e iluminação. Essas três expressões são diferentes uma da outra e não podem ser confundidas quando nós estamos falando sobre a Bíblia. A revelação é quando Deus faz uma verdade conhecida. Então nós sabemos que Deus criou os céus e a terra. Mas como nós ficamos sabendo disso? E como é que nós compreendemos que Ele fez isso? O fato dessa verdade ter sido comunicado a nós é a revelação de Deus. A revelação é fazer uma verdade conhecida. Essa verdade ela está totalmente ligada à sua origem. Ela é objetiva. O que o autor desejou manifestar? O que o autor desejou revelar? No caso das Escrituras, Deus revelou sua verdade com linguagem humana. E ele usou de inspiração para fazer essa verdade conhecida. Então a inspiração é o meio ou a maneira de uma revelação ser conhecida por alguém. Já a iluminação é o meio de entendimento da revelação por meio de inspiração. Como nós entendemos aquilo que está sendo revelado? Eu posso te mostrar algo por meio da câmera e você não compreender o que eu estou dizendo. E então eu te explico o que eu estou te revelando, e isso é a iluminação. O fato de entendimento ter originado do autor da revelação para com o seu destinatário, fazendo com que a mensagem seja compreendida de forma correta. Então ela pode ser em formato de uma explicação, no formato de espírito de sabedoria, no formato de sonho, no formato de uma boa interpretação de texto, mas esse entendimento também é subjetivo, diferente da revelação. Duas pessoas podem olhar para a mesma revelação e ter um entendimento, uma iluminação diferente. O próprio autor pode dar a estes dois observadores dois entendimentos diferentes a respeito da mesma revelação. E é nesse lugar de iluminação que a cosmovisão, que são aquelas lentes que nós colocamos para observar o mundo ao nosso redor e responder às perguntas essenciais da vida, como quem é Deus, Deus existe, para onde a gente vai, quem sou eu na história,
O que eu estou fazendo aqui, essas lentes, é que irão nos ajudar a traduzir a mensagem revelada. E essas lentes até mesmo poderão olhar para a inspiração e afirmar que a revelação não foi inspirada. Podemos dizer até mesmo que a revelação não é uma revelação. Tudo vai depender das lentes que você está usando para observar os fatos. Como nós falamos na primeira aula, se nós não conhecermos Deus, nós vamos pegar a palavra de Deus e nós vamos ler a palavra de Deus como sendo a palavra do nosso pastor ou a nossa própria palavra a respeito do mundo, a respeito de mim mesmo, como se o livro houvesse sido escrito para mim e não para os seus ouvintes primários ou os seus receptores primários, né? Vou dar um exemplo para você de revelação. Olha essa imagem. O que você acha que é isso? Bem estranho, não? Parece uma boca aberta, um monstro, um bicho. O que é isso? Um inseto? Não faço ideia. O que vocês acham? Cada um que está assistindo agora esse vídeo está pensando uma coisa diferente. No final das contas, o que seria isso? Tcharam! É uma planta carnívora aquática da espécie Utricularia giba. É uma planta vista sob uma lente microscópica. E essa planta, ela fica sob a superfície da água, esperando que suas presas pousem em suas folhas e depois ela se fecha, sufocando essa presa que vai virar alimento. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com o assunto? Bom, você recebeu uma revelação, uma imagem. Essa imagem significou nada para você, porque você não sabia o que era. Você nem sabia da existência dessa imagem antes de eu te mostrar. Mas agora você recebeu um slide por meio da videoaula. E agora esse slide ganha significado quando eu trago para você a iluminação dos fatos, te traduzindo o seu valor, te agregando conhecimento, fazendo com que você observe a imagem agora de uma forma diferente. Porque agora você sabe o que é a imagem. Você pode até mesmo agora compartilhar esse conhecimento com os seus amigos, enviando a mesma imagem por meio de e-mail ou de mensagem do celular. Eles também não vão saber o que é. Mas você agora não somente tem a revelação que veio por meio da videoaula e agora o entendimento chegou até você. Você então recebeu a revelação por inspiração e iluminação para entendimento da mensagem. É um exemplo bobo, mas você agora entendeu exatamente o processo da inspiração. Assim como nessa imagem eu sou o autor e produtor desse vídeo e você é o receptor dessa imagem, eu estou não somente trazendo a revelação de algo, mas eu também estou trazendo o entendimento a respeito da revelação, para que a revelação não seja mal interpretada por você e você tenha um bom uso daquilo que está sendo revelado. Da mesma forma, a palavra de Deus nos foi dada por meio de profetas e dos apóstolos para que nós não somente recebêssemos algo estranho, algo que não faz sentido, mas aquilo que havia sido dado, tendo sido traduzido pela linguagem humana de cada um deles, para que nós compreendêssemos o desejo de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus e promessas de Deus a respeito de nós, a respeito do mundo, e não ficássemos confusos como você ficou a primeira vez que você viu essa imagem. Mas nós também já aprendemos que os manuscritos são cópias dos autógrafos. E autógrafos são aqueles escritos originais dos autores bíblicos. Nós precisamos entender que apenas os autógrafos dos profetas e dos apóstolos é que carregavam a autoridade primária. Qualquer manuscrito e cópia daqueles escritos carregam uma autoridade secundária ou autoridade derivada. E elas carregam a autoridade porque elas são cópias das palavras de Deus. São cópias das palavras inspiradas. Mas é importante afirmarmos e compreendermos que foram os produtos dos autores primários que carregaram a autoridade escrita por terem sido inspirados. Não necessariamente qualquer escriba que copiou os textos sagrados estavam sendo inspirados a fazer essas cópias, mas que todas as cópias
estavam sendo feitas com a autorização de Deus, carregando uma autoridade secundária ou derivada da autoridade primária. E é entendendo isso que nós acabamos aceitando algumas coisinhas que estão fora do lugar dentro das traduções, sabendo que num contexto geral elas estão bem alinhadas com os originais e que com o bom trabalho dos tradutores e dos profissionais de linguística nós continuaremos a aprimorar as nossas traduções para chegarmos o mais perto possível do original. Tá, entendi isso, Weber, mas quem é que me garante que houve um escrito original? Por que é que nós não temos esses originais? Onde é que eles foram parar para que nós pudéssemos dizer que essas traduções estão certas ou estão erradas? Bom, é verdade que nós nunca encontramos os originais infalíveis da Bíblia, mas nós também nunca encontramos um autógrafo original que dissesse o contrário das traduções. E nós já vimos nas aulas anteriores como essas traduções estão bem alinhadas com os originais pelos muitíssimos manuscritos que nós temos a respeito de cada um desses textos. Assim como, por exemplo, em 47, quando eles fizeram a descoberta do Mar Morto, lá na comunidade de Qumran, que acredita-se ser a comunidade dos essênios, o povo do deserto. E estes manuscritos hoje são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. E a qualidade desses escritos, desses manuscritos, nos ajudaram agora para melhorar algumas das traduções de algumas palavras ou expressões dos textos bíblicos. Outra coisa que nós não podemos confundir, inspiração de toda a Bíblia não significa que a ação narrada pelo autor bíblico seja inspirada automaticamente. Então, quando nós lemos que um homem foi movido por Deus a fazer algo, nós precisamos compreender, se Deus moveu o homem, este homem foi movido por inspiração. Mas não significa automaticamente, porque uma história está na Bíblia, de que aquela atitude tenha sido correta. Como, por exemplo, Abraão, quando ele diz que sua esposa era sua irmã. E depois Jacó, seu neto, fez a mesma coisa. De maneira alguma isso foi bom aos olhos do Senhor. Ou como, por exemplo, Davi, que adulterou com Betseba e assassinou o marido dela. Isso não significa que porque Davi era um homem de Deus, as suas atitudes eram inspiradas por completo. Ou até mesmo nós vemos as mentiras do diabo dentro da Bíblia, as artimanhas do inimigo para com o povo de Deus. Somente aquilo que é ensinado doutrinariamente dentro das Escrituras devem ser olhadas como sendo inspiradas. A narrativa foi inspirada, a história foi inspirada, mas as atitudes tomadas pelos homens dentro da narrativa não foram inspiradas. A não ser que a própria narrativa declare que essas atitudes foram. Entender esse tipo de coisa nos livra de muitos problemas, para que você não comece a interpretar o texto da maneira errada, porque o texto está contido dentro das Escrituras. Como alguns até mesmo diriam que suicídio é ok porque um dos apóstolos se suicidou, ou que adultério é ok porque Davi ou algum patriarca adulterou, ou que assassinato seja ok porque o povo de Israel assassinou. Compreender a Bíblia como um todo e sua narrativa inspirada nos fará olhar objetivamente para o texto e compreender a mensagem sendo mostrada, a mensagem sendo entregue. A revelação então ganha iluminação para que não haja o erro de atribuir inspiração e autoridade àquilo que não carrega autoridade. Toda a Bíblia é sagrada, toda a palavra de Deus foi inspirada, mas os erros dos homens dentro da Bíblia não carregam a autoridade divina. Os homens erraram, os homens pecaram, e pecaram porque desejaram pecar. Eles são corruptos e eles são indesculpáveis. E é assim que nós vamos finalizar a nossa aula hoje. Na próxima aula nós vamos continuar o assunto de inspiração da Bíblia e vamos ver algumas provas internas da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito da autoridade da escrita, como tendo sido produzido por homens, mas carregando como autoria Deus. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.